Estamos falando sobre os países convidados por Donald Trump. O presidente americano afirma, no entanto, que desconvidou o Canadá a fazer parte do novo Conselho da Paz lançado em Davos, na Suíça. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chega aqui com as últimas informações. Qual o motivo que ele apresentou, hein? Bem-vindo. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, por incrível que pareça, oficialmente, Donald Trump não apresentou nenhum motivo. Ele fez um post na Truth Social anunciando que havia retirado o Canadá da lista dos convidados, mas extraoficialmente aconteceu um climão entre Donald Trump e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que também foi para Davos, na Suíça, participar do Fórum Econômico Mundial e fez 2 discursos. O primeiro deles foi na terça-feira e lá Mark Carney falou que países menores, países com menos representação internacional, deveriam se unir para contrariar essa política do America First lançada por Donald Trump, promovida por Donald Trump, de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e buscar bagunçar a ordem internacional que vem desde a Segunda Guerra Mundial com organizações multilaterais. E aí, na quinta-feira, mais conhecido como ontem, Mark Carney voltou a falar sobre a ordem internacional e citou 2 pontos aqui. Primeiro, ele fala de autoritarismo e depois ele fala de exclusão, sem citar diretamente Donald Trump, mas fazendo uma referência ao Conselho da Paz lançado pelo presidente norte-americano. Não é a primeira desavença entre os 2 chefes de Estado de países vizinhos e, historicamente, muito, mas muito aliados mesmo. Donald Trump já havia ficado enfurecido com várias declarações de Mark Carney antes mesmo dele assumir o cargo de primeiro-ministro lá no Canadá. Aliás, Mark Carney que só chega ao cargo de primeiro-ministro graças a Donald Trump, que apoiou o candidato da oposição, o candidato do Partido Conservador lá no Canadá, quando o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau decidiu renunciar ao cargo com uma popularidade baixíssima. Agora, além dessa decisão do Canadá, envolvendo o Canadá, melhor dizendo, sendo desconvidado a participar do grupo do Conselho da Paz lançado por Trump, hoje a gente teve mais uma manifestação e foi da Espanha. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o país não vai entrar no Conselho da Paz, que o país rejeitou o convite feito pelo presidente norte-americano. Citou 3 motivos principais. São eles: a questão do respeito, do compromisso com o direito internacional, com a ONU e com o multilateralismo. E também colocou um 4º ponto aqui, que é a falta da presença, ou melhor dizendo, a ausência, da autoridade palestina entre os representantes participantes deste conselho lançado por Donald Trump. O que acontece, o que a gente já pode ver aqui? Desde que esse projeto foi lançado, isso já tem algumas semanas que Trump tem falado sobre isso, primeiro como um grupo para gerir a situação envolvendo a faixa de Gaza, a segunda fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Hamas e Israel lá em outubro do ano passado, Donald Trump tem feito desse grupo uma espécie de sombra, de rival ao Conselho de Segurança da ONU. E os membros permanentes do Conselho de Segurança, em exceção dos Estados Unidos, claro, todos eles já têm tirado o corpo desse conselho, já têm falado, a gente não vai entrar, não temos interesse, o Canadá não é membro permanente, mas também já havia se manifestado antes positivamente e depois voltou atrás. Isso mostra que os principais países, as principais potências internacionais não veem futuro nesse grupo e estão decidindo abandonar. O próprio Brasil também já tomou uma decisão contrária envolvendo isso. Ficou muito mais fácil a situação também depois de várias negativas de países importantes desse cenário. Donald Trump criou um grupo que não tem futuro. Muito possivelmente a gente vai parar de falar desse Conselho da Paz daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, porque ou ele vai deixar de existir ou ele vai cair num cenário de irrelevância total. Qual é o principal problema? Pode até se reunir, pode ter várias reuniões, pode ter várias discussões, mas uma decisão do Conselho da Paz não vai ter valor algum para a comunidade internacional. Jovem Pan Internacional neste fim de semana, programa imperdível do Fabrício, e você vai falar sobre o primeiro ano de mandato de Donald Trump, é isso?
Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Vamos falar também sobre esse Conselho da Paz, viu, Thiago? Conversa que a gente vai ter com a professora Natália Fingerman, da SPM, veio conversar com a gente sobre o Conselho da Paz, sobre a Groenlândia, assunto que permeou esse primeiro ano de mandato de Donald Trump também, mas que voltou à tona nessa última semana, depois de ele ter anunciado um acordo com a OTAN envolvendo o território dinamarquês. Tem outros temas para a gente tratar também. O acordo União Europeia-Mercosul, vai ou não vai, a questão das tarifas entre Equador e Colômbia, muita coisa para a gente conferir amanhã às 5h30 da tarde aqui na Jovem Pan. Estaremos te acompanhando. Bom fim de semana.